Olá, nossos queridos espectadores e ouvintes. Estamos começando aqui mais um episódio do Neurodivergente. Sou Vinícius Ribeiro, pai do Léo, menino autista. Estou aqui novamente, Jeane. Tudo bem, Jeane? Como é que você está? Tudo jóia, graças a Deus. E você, tudo bem? Tudo bem. Hoje nosso episódio é ecoterapia e hipoterapia, né? Eu não sei se é hipo ou ripoterapia. A gente vai descobrir daqui a pouco. Estamos aqui com Flor de Lis, é isso, e Nancy, elas que vão falar um pouquinho para a gente sobre essas duas terapias que são muito importantes aí para o desenvolvimento de pessoas com autismo. Bom, primeiro, muito obrigado por aceitarem o convite, nosso convite para participar desse episódio. E queria que vocês se apresentassem rapidamente, cada uma de vocês, dessem uma saudação para os nossos ouvintes, assim como está fazendo o Tutu, o filho da Jeane. Olá, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês, agradeço, viu, o convite. E eu sou a Nancy Affini, eu sou fisioterapeuta. Eu comecei a desenvolver a hipoterapia, né, a ecoterapia, ou agora, como a gente gosta muito de colocar, as intervenções assistidas com equino, em 89, desde 89. Então, foi um grande desafio, né? Eu já comecei atendendo aqui no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, onde a gente iniciou esse trabalho tão bom e tão significante. Depois eu posso falar mais um pouco, né, da gente, mas eu sou a gestora do CHET, né, que é o Centro de Hipoterapia e Equitação Terapêutica e Ecoterapia e Equitação Lúdica. Legal. E você, Flor de Lis? Eu sou a Flor de Lis, eu sou psicóloga e a ecoterapia chegou em mim através da Nancy, né? Ela trabalha num projeto social que atende crianças e eu comecei a ver esse projeto, comecei a ver essas crianças e aí eu gostei, achei legal, falei assim, será que vai dar certo, né? E comecei a fazer cursos e me aprimorando, e faz um curso aqui, faz outro curso ali, e vai, trabalha um pouquinho, até que ela me chamou para trabalhar aqui. Ela gostou da minha proposta, né, juntar o ABA, que é a análise do comportamento, mais o cavalo e mais o autismo, para ver o que dá isso aí. Ela aceitou a ideia, comprou essa ideia, né, e estamos aqui desenvolvendo agora. E é isso aí, é o que a gente tem que fazer, né, Vinícius? Né, Gi? Com os nossos praticantes, que a gente gosta de falar, com as nossas crianças, a gente tem que entender que não pode ficar ali ou numa metodologia que foi só introduzida através de um curso, mas ter essa visão de olhar para profissionais como a Flor, e eu vi todo o trabalho dela, e ela veio, e a gente, assim, soma-se a mais outros profissionais que não estão aqui, mas estamos aqui representando eles. Sim, eu comecei aprendendo muito com os profissionais aqui vendo, né? Que é a Jéssica, né? Que são as mais antigas, a Vanessa, que tem muita experiência também, e agora, por último, a Isa, né? Então, você aprende todo dia, um aprendendo com o outro, é uma troca. Ela chega e pergunta, o que você acha disso? Eu olho e falo assim, bom, o que vocês acham disso? Né? Qual que é a dinâmica? Qual a teoria que a gente vai usar nesse caso, né? Qual o prognóstico? O que você espera com tudo aquilo que você está fazendo com o cavalo? E aí a gente está desenvolvendo. E cada dia é um dia, porque você prepara uma sessão. Todos nós somos assim. A gente prepara aquele dia. Mas chega a criança, às vezes chega desestabilizada, ela chega cansada. Aí você fala, puxa, não vai dar certo. Você tem que refazer todo aquele programa, adaptar ele para aquela circunstância. Então, é um trabalho muito dinâmico. Você não pode fórmula pronta. Eu vou fazer isso com essa criança, eu vou fazer isso com essa criança, ou repetir a mesma fórmula com todos. Não dá. Então, é todo dia uma experiência nova. A gente está até para as pessoas que estão acompanhando a gente, né, que muitas vezes não sabem como que funciona a terapia com cavalos, né? Até o Vinícius trouxe agora no início, né, Vi? Se é ecoterapia, se é hipoterapia. A Nancy trouxe agora também uma outra
visão falando que é a terapia com equinos, não é isso? Então, qual que é a diferença? Existe alguma diferença? Como que a equitação entra nesse meio? O que você pode trazer de informação para a gente, né, assim, em relação a esse mundo voltado para o autismo, né? A equitação, a ecoterapia voltada para o autismo. Vamos lá. Ó, a hipoterapia ou a ecoterapia, ela é um trabalho, né, biopsicossocial, tá? Existe aí uma definição, onde o cavalo é o nosso facilitador, né? Existia-se antigamente um conceito de cavalo ser o instrumento terapêutico, não. Cavalo é o cavalo, e a gente vê ele como terapeuta principal. Mas é um trabalho que nós usamos o cavalo, é uma intervenção biopsicossocial, tá? Dentro dessa definição ou dessas modalidades, a gente tem toda subclassificações, projetos que podem ser desenvolvidos. Vamos lá. A hipoterapia, ou hipoterapia, como é conhecido mundialmente, é o termo mais hoje, uma nomenclatura que você vai encontrar. Você vai encontrar nas nomenclaturas internacionais e nossas também. O que houve? Nós temos uma associação, tá? E é importante dizer que o nosso trabalho ele não é regido por... Não existe ninguém absoluto, nenhuma associação absoluta. Existe, sim, a obrigatoriedade de que o profissional tenha formação, tá? Mas a ANDI... Oi? Formação em ecoterapia ou em algum... Ou hipoterapia, enfim, todo esse quadro. Independente for a formação, por exemplo, se é físio, se é TO... Trabalhos feitos com fisioterapeuta, como psicólogos, com terapeuta ocupacional, instrutor de equitação, e cada um tem a sua função dentro de um processo terapêutico. A ANDI deu essa nomenclatura para a ecoterapia, até agora, hoje, eles falam assim, numa nomenclatura, como que é, Flor, que a gente fala? Até agora o coronel citou. Eles criaram, existe hoje um conceito que é mais conhecido no Brasil, mas ficou como não honra, mas como uma nomenclatura que eles desenvolveram, até porque existiu grandes barreiras nos congressos internacionais. Nós vamos ter um congresso internacional o ano que vem, que a ANDI vai sediar, onde tudo isso vai ser muito abordado. Mas não importa, tá, Gi, tá, Vinícius e o nosso público. O que importa é a formação adequada, é que esse centro ele esteja e seja estabelecido dentro de normas que são normas que existem, sim. Existe uma lei. E uma lei, tá? Existe lei que adota isso. Então, tem que ter o mínimo de um picadeiro, os cavalos, toda a parte sanitária. Então, assim, o meu conselho de fisioterapia reconhece, conselho de psicologia reconhece, Conselho Federal de Medicina reconhece, Conselho Físio e TO são os mesmos de fono. Todos os nossos conselhos reconhecem hoje a ecoterapia como um trabalho aí na neuroreabilitação, tá? Os conceitos são grandes e se subdividem em vários outros conceitos. Então, nós temos na ecoterapia a hipoterapia, ela vem da reabilitação específica. O profissional fisioterapeuta é o maior responsável, ou seja, ele é o principal responsável dentro da equipe e dentro desse projeto, e também dentro da equipe de eco. Aí, Flor, vai falando. Pode a Flor chegar agora e falar aí. Esse é o primeiro. Vamos começar. Ecoterapia é um nome criado, foi criado, esse nome não existia. Quem criou ele? A ANDI Brasil, que rege, que faz o maior movimento. Sim. Eles criaram e registraram esse nome, ecoterapia. Só que ecoterapia não existe no mundo, né? Quando você vai pegar artigo científico, livro, o que eles falam? Intervenção assistida por equinos. Hipoterapia. Então, começou a dar esse confronto. Então, hoje, a ABRE, ela que está levando isso para frente para padronizar esses nomes.
né? Porque quando você escreve um artigo científico, que ele chegue fora no Brasil, todos leem. Tanto é que o Brasil ganhou um prêmio o ano passado ou ano retrasado? Foi o ano retrasado, 2021. Isso, um prêmio super importante, escrito aqui no Brasil, pela Passo a Passo. Então, o que eles querem? Eles querem padronizar esses nomes. Então, ecoterapia já não entraria mais. Foi ótimo, é ela que manda, ela que organiza tudo, conhecida, mas não é a terminologia. Não é terminologia científica. Então, como é que eles classificaram quando inventaram a ecoterapia esse nome? Eles classificaram em hipoterapia, que é o primeiro programa que eles falam, que esse é habilitação e reabilitação. Por quê? Era mais para pessoas com deficiências físicas. Aí depois vinha o segundo programa, educação e reeducação, que entraria o autismo, porque educação e reeducação. E o terceiro programa seria o pré-esportivo, que seria as crianças que podem chegar à competição, né? O paraequestre. Então, houve essa subdivisão dentro. Hoje, com a mudança, né, da nomenclatura, então a gente está falando que é intervenção assistida por equinos. Como tudo evolui, graças a Deus, né, essas intervenções, ela pode ser de muita forma. E o que eu faço hoje? O que é a minha ideia, o meu projeto? É juntar análise do comportamento aplicada junto com o autismo e o mundo equestre, que é o cavalo. Por quê? Porque ele traz muita possibilidade, né? Você tem um ambiente fechado, o cavalo em si, ele já contém o comportamento. Então, você usa técnicas. A criança está desestabilizada, um exemplo. Ela está chorando. Eu preciso estabilizar ela. É muito mais fácil se eu consigo colocar ela em cima do cavalo. E o que eu faço? Eu acelero o passo do cavalo. Aquele movimento ritmado do cavalo sem parar estabiliza ele, ele fica tranquilo. A partir do momento que ele está estabilizado, eu consigo ensinar alguma coisa para ele. Eu consigo instalar alguns comportamentos. Assim, só a gente, como é um bate-papo, né? Então, assim, Vinícius, Gi, o pessoal todo. Quando nós começamos em 89, nós começamos juntos, né? A Andy começou um projeto lá em Brasília, eu e o Fernando aqui, e mais outras pessoas. Só um detalhe, Nancy, desculpa, é que vocês falaram várias vezes a sigla ANDI e eu acho que a Flor citou a sigla ABRE. ANDI, Associação Nacional de Ecoterapia. Temos a ABRE, que é um grupo maravilhoso que está fazendo um trabalho fantástico, que é a Associação Brasileira de Reabilitação Equestre. E temos esses segmentos, são colegas bem intencionados e pesquisadores. A gente se envolve muito na questão científica, a gente se reúne muito, discute muito, e era isso que eu queria dizer. Por quê? Porque quando eu comecei, você imagina, eu comecei em 89, pioneira aqui, inclusive no estado de São Paulo, no interior, né? E poucas pessoas. Então, eu sempre trabalhei em clínicas renomadas e os neurologistas diziam assim para mim, Nancy, a gente confia muito em você, é sempre a minha formação, eu sempre busquei uma boa formação. Bobat, Cabat, métodos de trabalho com neuroreabilitação. Fiz a minha pós-graduação em educação especial e fiz dentro de um projeto em Campinas, de uma escola que era a única que existia no Brasil, particularmente, que era Instituto Dr. Norberto de Souza Pinto, que foi um psicólogo da PUC que começou a falar em autismo quando ninguém falava. Então, quando a gente estudava autismo, era um conceito totalmente... Hoje, né, foi se atualizando. O que houve? Nós fomos estudando também tudo sobre o cavalo, o passo do cavalo, o que ele transmite, né, dentro do indivíduo, em tônus postural, tudo. Então, para que a gente chegasse no que a Flor está aqui, que é bárbaro, que é a questão do sincronismo do cavalo, nós fomos estudar. Eu fui para a Suíça, eu fui para a Itália, eu fui para a França, encontrei profissionais, vieram para cá, todos nós, e mais um monte de gente, que esse sincronismo maior, quando começamos a ter diagnósticos mais efetivos do TEA, a gente viu que
esse aumento do sincronismo do passo regularia, mas não é regra, tá? Sim, não é regra. Tem regra. alguns indivíduos que não gostam, mas quando eles desalinham ou eles entram num processo que estão um pouco mais desorganizados, por quê? Porque você chama mais, e tem por quê? Porque é muita integração, tá? O andar do cavalo, ele é 100% semelhante ao nosso, tá? Então, durante o andar do cavalo, nós temos sobre o cavalo, na postura de base, o movimento tridimensional, para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo, numa sequência, num sincronismo. Esse postura de base, que é a postura do cavalheiro, existe um aquecimento na região pélvica do indivíduo e o cavalo. Então, esse aquecimento e esse sensorial, esse estímulo da marcha, do andar do cavalo, traz para esse indivíduo uma sensação de útero materno. É 100%, tá? Vocês nem imaginam quando vocês levam os seus filhos para uma ecoterapia, para o cavalo. Que acontece tudo isso, que acontece, né? A gente sabe que acontece tudo isso, a gente sabe que não é porque está só... Não, o cavalo, porque o cavalo é um animal. Todo mundo pensa, porque é legal trabalhar com animal. Né? Tá dando uma voltinha. É muito expressivo, é muito intenso, é muito profundo, tá? E aí entra, né, esse encantamento que a gente tem. Eu não posso ser muito técnica, porque senão vai ficar um pouco difícil para vocês. Como que mais, assim... Não sei se eu estou pensando muito. A partir do momento que uma criança tem o diagnóstico, ela já pode começar a fazer terapia. Quem é que passa esse planejamento terapêutico, né, para essa criança, né? Tem indicação do neurologista para fazer? Como que funciona essa questão da indicação terapêutica para isso? E todo paciente com autismo vai ser realmente um paciente para vocês? Como que vocês fazem essa avaliação para definir realmente qual que é a proposta terapêutica para cada paciente? A partir do momento que a gente tem crianças com diagnóstico e muitos também que chegam sem, né? De duas formas. Às vezes chega com a indicação e com certeza com planejamento, e muitos chegam também por indicação de família, indicação... E aí a gente vai depender dessa avaliação. Essa primeira avaliação, ela é bem cuidadosa, ela vai ver todo esse processo. E a partir, assim, também foram mudando. Nós começávamos antigamente a partir de 1 ano e meio, depois passou-se para 2. Hoje existe algumas, e eu nunca gostei de ser engessada, profissional, Nancy. Eu penso que todo profissional, quando ele é bem informado e bem, como que eu vou dizer, ele tem uma boa experiência, ele não precisa engessar em cima. E existe agora, o ano passado, né, que a Andy desenvolveu um manual indicando a partir de 3. Só que não, essa regra é um manual, né? Então, eu digo assim, primeira coisa, você tem que avaliar bem esse indivíduo. A partir de 2 aninhos, 2 e meio, essa criança já pode começar uma intervenção. E aí, você, como profissional, colhe também o que ele está fazendo, né, Flor? Todo o trabalho, porque existe um outro leque de indicações terapêuticas. Existe o neurologista, graças a Deus a gente tem hoje equipes aí que cada vez mais se atualizando, né? Mas a gente está sempre se conectando, né? Então, eu estou tendo agora uma conexão com alguns neurologistas aqui de Rio Preto, até na forma de indicar. 1 hora. Não, a ecoterapia, a hipoterapia, ou vamos falar em intervenção assistida, ela é de meia hora. Ela tem várias... Por que meia hora? Porque os estudos provam e comprovam, e as pesquisas, e passa-se tempo, pesquisas, que meia hora é o suficiente para receber o estímulo, pode ser de solo, pode ser
porque a terapia também ela vai para vários âmbitos, ela não é só montada, tá? Você pode trabalhar com a educação, o profissional e a equipe traça aquele processo, e também a criança, quando ela chega, a gente respeita muito, tá? Então, vamos trabalhar nos sentidos. Todo momento, desde a hora que você chega, você tem todos os sentidos muito aguçados, né? Então, assim, e o cavalo transmite isso, né? Porque olha o tamanho do nariz dele, a orelha, os olhos, o tátil, o auditivo, o movimento, né? E nós traçamos a Flor, por exemplo, ela está com um tutu, ela vai avaliar a chegada dele, porque tem intercorrências, não tem como engessar. E vamos fazer uma proposta terapêutica para que tenha um bom resultado. É muito importante, a gente diz assim, a nossa terapia tem que ser agradável, né? Trazer para esse indivíduo um bem-estar, porque aí vai trazer autoconfiança, vai fortalecer os vínculos, vai trabalhar todo esse processo. Então, existe os protocolos, que são bem estabelecidos, existem as discussões entre as equipes, por isso que é importante que os centros tenham equipes multidisciplinares, tá? Existem centros que começam, que estão ali ainda o profissional atuando, vamos supor, um físio atuando sozinho e tal. Não é fácil começar com tudo pronto. Eu comecei sozinha e as coisas vão crescendo. Então, assim, meia hora é muito estudo, tá? Só para vocês entenderem, se você tiver meia hora, o tutu é uma criança que vai para o cavalo da hora que ele chega, a hora que ele termina. Durante essa meia hora, ele recebe em torno de, esquece os outros estímulos, que vai ter os ajustes comportamentais, os ajustes sensoriais, mas vamos falar em motricidade, porque também as nossas crianças precisam muito dos refinamentos motores, cada um com a sua individualidade. Isso que eu falo, o Heitor é o Heitor, o Theo, né? É o Theo, o seu? Léo. O Léo. É o Léo e acabou, ele é ele, né? E não, olha, todo mundo tem hipotonia, tá? Mas ele é individual. E você recebe em torno de 2.800 a 3.000, e já se questionou, já se provou, através de eletroneuromias, até 5.200 estímulos motores. Que é? Que vai do seu corporal, vai para o cérebro e volta como resposta motora, como resposta visual, como resposta sensorial. Então, isso estando em cima do cavalo, é isso? Fazendo... Em cima sobre o cavalo. Que loucura, hein? Ao passo. Se você for... Então, assim, um momento maior, a Flor pode depois falar, que aí seria trote, galope, já é nas transições de evolução, né, Flor? Que vai para um processo mais da equitação, que aí a Flor também introduz. A gente fala em autonomia. A gente vai trabalhar para as nossas crianças terem autonomias no cavalo, sobre o cavalo, sobre a equitação. Porque, querendo ou não, o processo é a equitação, é essa facilitação. Eu acho que é isso que é importante a gente trazer, porque acho que a maioria realmente se associa com a equitação, né? E quem às vezes não conhece como que é o trabalho terapêutico, às vezes se pergunta, mas como que é a terapia? É uma equitação em si? Meu filho vai para aprender a andar no cavalo, e na verdade não é isso, né? Muito além disso, né? É isso que é importante a gente trazer com clareza. Né? O trabalho tem a terapia toda. Depois eu acho que a Flor pode falar. Eu lembro que quando você viu a Flor a primeira vez aqui, você na hora percebeu que ela estava intervindo, aí você ainda falou para mim, ela está usando o ABA, né? Eu falei, não, ela tem o ABA, mas nós não estamos usando o ABA, mas o ABA, é ela que vai estar falando, é essa terapia comportamental. Mas o nosso objetivo sempre é levar esse indivíduo, qualquer que seja a lesão ou
o qual ele necessita de estímulo, aqui nós estamos falando dos TEAs, mas a gente trabalha com crianças com paralisia cerebral, com Down, e que também tem aí TEA para autonomia e para equitação, que no futuro ele seja um indivíduo que vai andar a cavalo sozinho. Aí a Flor que entra, porque a gente passa tudo para ela. Olha, Flor, trabalhamos, refinamos, agora, Flor, ela vai para a parte da equitação. Me deixa só tirar uma dúvida com vocês, desculpa, Flor, que vocês falaram, e eu queria que você depois falasse um pouco sobre o que a Nancy está levantando, mas é que vocês já mencionaram aí a fisioterapia, a psicologia, obviamente a TO, que também faz um trabalho parecido com a físio. Qual a quantidade de profissionais que estão envolvidos, ou quais profissionais podem realmente estar envolvidos na ecoterapia aí? Fala um pouquinho de vocês, como vocês trabalham aí. Tem fono também envolvida, tem, né, já a Flor, que é psicóloga, que tipos de profissionais que atuam? E aí, claro, para a Flor falar um pouquinho mais sobre a atuação do psicólogo junto à ecoterapia. Eu já tive fono na minha equipe, TO. Atualmente eu estou sem fono e sem TO, porque também são profissionais com mais dificuldade, e o profissional fono também, ele vai pouco buscar, né, Flor? Sim. E temos o equitador, o professor de equitação, temos o psicopedagogo, porque é na área educacional, que é mais específico, mas eu gostaria que a Flor falasse sobre essa multidisciplinariedade, né? Ó, a ecoterapia, ela aceita todos os profissionais da área da saúde. Desde da educação, pedagogo, educador físico, desde que ele entende do humano. É a regra, né? Ele consiga ver o humano, trabalhar com o humano. Porque, por exemplo, eu vou pôr um veterinário para trabalhar com as crianças. Não, ele vai trabalhar com o cavalo, né? O centro tem um veterinário, mas o veterinário vai cuidar dos cavalos. Então, o professor, ele é ótimo dentro da terapia. Eu sou quase uma pedagoga também. Ela vai estar terminando. Estou terminando. É um trabalho assim, muito extenso, então você põe todos os profissionais. Agora você tem que ver o que você quer. Eu posso pôr um monte de gente, mas o que eu quero com isso? Onde eu vou chegar? Senão vira senão vira um circo. A gente já viu muito isso também. Então, o profissional ele tem que saber o que ele quer. Quando eu pego uma criança, eu tenho que saber o que eu quero com aquela criança. E é passo a passo. Não adianta eu falar, eu quero ensinar ela tudo. Não. Primeiro eu vou ensinar um comportamento para ela, vou instalar um comportamento nela, ou eu vou tirar um comportamento dela primeiro para poder instalar outro. E aí, é passo a passo. Eu falo isso porque eu só trabalho com os autistas, né? Então, eu não faço essa parte de físico. E a gente já instalou nos autistas o refinamento motor. Sim, ela já está trabalhando isso. Por quê? Porque eu não sei esses técnicos de fisioterapia, mas eles têm uma frouxidão muscular. A gente percebe que eles não têm muita coordenação. Então, a ecoterapia, uma parte dessa, para o refinamento, é perfeito. Ela já prepara para mim, para eu trabalhar. Eles falam, mas como é que você trabalha? Se uma criança tem autonomia, a autonomia é o seguinte, ela pega o cavalo, ela sobe no cavalo, e eu tiro aquela guia que vocês veem, aquela cordinha que o cara está puxando. A gente tira aquilo e ela vai tocar. Ela tem que dar um comando para o cavalo para, porque ele é ensinado a isso, a parar, a não sair correndo. Eu olho para ele e falo, Tutu, o cavalo parou, manda ele andar. Agora, quando eu falo manda ele andar, eu falo assim, tem que bater a perna nele, você tem que mexer o quadril e você tem que jogar o beijo e você tem que olhar para frente, porque se você esquecer, se você olhar para o outro lado, o cavalo não vai andar. Eu falo para ele, o que ele trabalhou? Nossa, muita coisa, mas muita. Ele trabalhou atenção, coordenação, comando, equilíbrio, tudo em uma ordem. Uma só. Agora, quando ele fez isso, ele colocou o cavalo em movimento, ele tem que se manter nesse cavalo sozinho. Aí eu coloco algumas letras. Eu falo assim, Tutu, se ele já tem conhecimento, eu falo,
Tutu, você vai da letra A à letra C. Chegando na letra C, você vai fazer um círculo para a letra E. Eu falo e fico parada. Ele tem que fazer. O que eu trabalhei? O que eu estou desenvolvendo nele? Quais as capacidades ele ganhou? Que legal. Então, memória são as funções executivas que você vê os neurologistas falando. Eu estou trabalhando a base do aprendizado. Atenção, criança que não consegue prestar atenção, ela não aprende. O cavalo dá isso de graça. A rédea, ele está segurando a rédea, que eu falo tanto, segura a rédea, segura a rédea, segura a rédea. Porque se eu não consigo ficar segurando a rédea, eu não seguro um lápis. Eu preciso preparar essa mão para segurar um lápis. Aí ele pega, ele coloca a mão na cela. Eu vou lá com a minha mão, vamos ficar com a mão erguidinha. Para quê? Para sustentar essa mão. Como ele vai pintar se ele não consegue... Tônus postural, a força... Essa ela sabe. Então, é isso. O cavalo dá isso com uma facilidade. Assim, é muito fácil para o cavalo. Sabe o que a gente costuma dizer? A gente, assim, que a Flor... vamos falar no mundo, que é importante também frisar isso, e que às vezes eu vejo isso um pouco acontecendo, bastante acontecendo, quando vai fazer as formações, infelizmente, eles formam as pessoas sem que elas tenham conhecimento com o cavalo. Isso é muito sério. Por quê? Porque você, profissional, está trabalhando com o cavalo, você vai oferecer o cavalo. Então, o conhecimento específico, a gente está batalhando para mudar isso, para ter critério, ter prova de aptidão, tá? Pronto. Mas vamos lá, no mundo, eu fui criada nesse mundo, eu montei, eu fiz salto, eu parei quando eu fui para a faculdade. Eu nunca na minha vida imaginar um dia que eu trabalhasse com cavalo, mas espiritualmente eu tinha um olhar, era uma sensação que eu me via trabalhando com criança ao ar livre. Eu sempre fui gateira, cachorreira, eu achava que era cachorro, não sabia da história do cavalo, né? Eu fui saber com uma coordenadora minha. Bom, por que eu quero dizer? No mundo do cavalo a gente diz assim, quando você está sobre um cavalo, você já andou a cavalo, Vinícius? Já quase caí já até de cavalo. Lá. Argi, você já andou a cavalo? Sim. Já. Mas nunca praticou. O que acontece? Você não pensa em nada. Qualquer indivíduo, adulto, tal, as nossas crianças, existem comportamentos, se eu tiver um pouco, tá? Porque aí a Flor, que se exacerbam, e aí a gente vai chamar para o cavalo, mas o cavalo em si, o andar, o que ele proporciona, o relaxamento, aquilo que eu falei para vocês, esses 2.000 até 4.000 movimentos, aí o terapeuta ser muito capacitado, os terapeutas, os cavalos serem muito treinados, esse centro está pronto, esse indivíduo vai se concentrar de uma forma que é muito intensa. Sim. Tá? Então, até a gente vai preparar aqui para o ano que vem uma intervenção com os pais. Sim, vai ser bem legal. A gente quer pôr os pais do cavalo, as crianças irem para, entendeu? Quem fazer puder fazer a guia, né? Mas para os pais sentirem, porque eu tenho pais que nunca montaram, nunca subiram no cavalo, para ter a sensação. Então, quando ela fala dessa autonomia e de tudo isso que você dá, assim, um comando, são várias coisas. E claro que tem criança que vai fazer tudo isso num dia, depois no outro, nós vamos ter o nosso tempo. Né? Nós temos uma paciente aqui no chat, que ela começou comigo, ela é Teia. No primeiro dia que eu atendi, ela tem um comportamento disfuncional, né? De te agradar, então ela vem com a mão forte para te bater, esperando que com isso você sorria. É um comportamento disfuncional. Eu segurei o movimento dela, acho que no primeiro dia umas 100 vezes. Sim. Andando do lado, segurando. Toda vez que ela fazia o comportamento, eu interrompi um comportamento
e não olhava para ela, não dava um reforço para ela. Qual que era o reforço dela? Era meu olhar, ela sorria, quando ela fazia isso, ela esperava que eu olhava para ela, era reforçador eu olhar. Eu não olhava, então eu tinha que segurar essa mão sem olhar. Foi. Hoje, acabou o comportamento. Agora, o que eu estou instalando nela? Agora eu estou instalando ela segurar a rédea. Então, é um passo de cada vez. Tem pais que falam, mas demora. Demora sim. Por quê? Mas isso aqui, tudo isso, tem que refletir nas vidas diárias dela, nas atividades, as AVDs que a gente fala. É como as outras terapias, né? Como a fono, a TO que faz. Tem criança que evolui super rápido com a TO, com a fono, tem criança que demora um pouco mais. É isso. Você tem que respeitar o tempo da criança, né? E essa praticante, quando ela chegou, a queixa, assim, queixa que eu digo assim, né, que a gente conversava muito com a mãe, era isso. E nós reconhecemos rapidamente que era a forma delas cumprimentar. Sim. Tal. E a mãe, assim, com dificuldade, porque isso gera lá fora, até alguns terapeutas, né? Ai, tá me batendo, Sim. ou na escola tá me batendo, não tá batendo, ela tá cumprimentando. E aí foi onde a Flor entrou, então, assim, é onde a gente discutiu, aí a gente discute a equipe e fala, bom, agora a Flor, e aí vai. Mas é o que a Flor falou, foi umas 100 vezes. Eu confesso que até próprios terapeutas que a gente às vezes conhece não consegue lidar, por mais que às vezes ele esteja, mas é o que você falou, cada criança na sua evolução. Mas acabou, e ela de uma docilidade, Sim. sabe? De um carinho, de uma docilidade, e agora que ela está vendo que, assim, ela chega sem antes, porque antes ela fazia essa, porque ela precisava dessa distância para ter essa confiança, enfim. É o freio inibitório dela. O freio inibitório, exatamente. Ele é fraco, né? Não adianta. Não. O não para ela não existe. Porque ela não tem esse freio que a gente aprende. Então, nós aprendemos isso naturalmente. O bebê aprende quando a mamãe começa a amamentar, olhar para ele. Não. Vai pôr a mão assim em alguma. Não pode colocar a mão. Ela aprende. As crianças autistas, elas demoram um pouco mais, elas precisam de mais reforçamento nesse comportamento. Ou para você extinguir, ou para você instalar um comportamento. Então, por isso que é um trabalho diferente. E o cavalo? Isso que eu ia falar. O cavalo é perfeito, porque ele está em movimento, a criança não está parada. Olha, pensa, uma criança autista, super dinâmica, parado numa salinha de 3x3 quando é grande, ali instalando o comportamento dela. Agora, imagina aqui, todo esse espaço, um cavalo grande, ela em cima, depois ela alimentando esse cavalo, levando esse cavalo para casa, escovando esse cavalo, trabalhando todo o movimento do braço. Porque a gente fala, nossa, mas ela colocou ele para escovar o cavalo? O que ele está trabalhando? Muito. Temperatura do cavalo, as texturas, repetição de movimento, que para eles é difícil. Eles querem fazer uma vez só e acabou. Aí você fala, não, de novo, agora você reconhecer as partes, agora vamos escovar a perna do cavalo. Onde está a perna do cavalo? Onde está o braço? Onde está a barriga? E vai aumentando as dificuldades. E tem uma coisa bacana, assim, que o cavalo, ele nos representa no inconsciente coletivo, sim, porque é muito mais, sabe? É assim, para qualquer ser humano, o cavalo, quando você olha, o que ele representa para você, Vinícius? O que ele representa quando você olha um cavalo? Bom, eu sempre admirei muito o cavalo, para mim é uma figura muito imponente, assim, uma figura forte, né? Pelo menos é o que eu vejo, né? Para você, Gi? Para mim me remete muito à infância. Os momentos que eu ia para o sítio da minha família, que eu adorava andando no cavalo. Então, assim, só que é muito mais no nosso inconsciente coletivo, o coletivo da humanidade, o cavalo que foi o responsável pela nossa evolução.
porque ele se deixou montar um animal enorme, é um mamífero, segundo maior mamífero. Ele evoluiu as mãos, que a gente chama de mão, que são as dianteiras, porque ele tinha mão mesmo, dedos, tá? Ele evoluiu, aquele casco não é um negócio duro, aquele casco é só uma evolução para que nós montássemos, é uma unha inteira, que nós montássemos nele para a gente começar a se transportar, senão ficava todo mundo ainda a pé. Então, nós estaríamos ainda bem longe. Isso está no nosso inconsciente. Pode ser qualquer indivíduo. A partir do momento que ele veio para o nosso plano, ele respirou aqui, ele veio humano aqui, essa relação ela vai existir, tá? Então aqui a gente não vê, a gente vê o nosso paciente, o nosso TEA, mas a gente vê esse indivíduo. E aí vê o cavalo, que é o equino. Então você imagina, a criança chega, ela pode até estar numa disfunção, mas quando ela olha, ela vai ter dentro dela isso que você falou. Você viu o quê? Você viu força, beleza, imponência, você viu a tua infância e tal. E aí, entre os sentidos, que eu costumo fazer uma coisa gostosa com as pessoas, e poderia fazer aqui, eu faço depois para quem estiver assistindo, tá? Tentem lembrar, a Gi já deu a dica, né? Mas na infância de vocês, assim, a mais externa lá, como foi a experiência que vocês tiveram com o cavalo? Usando os sentidos, né? Os 5, né? Visão, tato, paladar, olfato e visão. Foi boa? Foi gostosa? Teve uma boa experiência? Por quê? Isso a gente tem que prezar muito dentro do centro, que as nossas crianças, quando chegam, os nossos indivíduos, eles têm que ter, com esses sentidos, uma boa experiência. Cada um vai lembrar a sua, mas tem um monte de relatos assim que eu faço com grupos que tem gente que não teve boa experiência, tem gente que, você falou que caiu, tem gente que fica com trauma, tem gente que foi bom, que não foi. Então, para os nossos, tem que ser muito gostosa. Então, nós vamos ter que ter o tempo certo para eles, a análise certa, os profissionais certos, dentro dos outros centros também, tenho certeza que tem, para que essa intervenção seja da melhor forma possível. Ô, Flor, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Vocês falaram bastante, né, da questão da interação das crianças, né, dos crianças com autismo com o cavalo. Como que funciona a relação sentimental e empática dessa criança com esse cavalo, né? Então, assim, ela gosta do cavalo na hora que ela escova ele. Como que é essa relação sentimental da criança com o cavalo? Porque a gente vê muitas crianças com o gatinho, com o cachorrinho, que abraça e tudo. Como que é com o cavalo, né, essa relação da criança com o cavalo? E como isso ajuda, né? E claro, e como isso ajuda também no desenvolvimento psicossocial, né? Puro amor, puro amor. Eu tive um pacientezinho que ficou comigo bastante tempo. Teve um dia que ele chegou, ele foi despedir do cavalo, né? Ele chegou perto da baia, deu um beijo nela, ele falou assim: você é o que eu mais amo na vida. Olha, assim, muito, junta amor, admiração, respeito. Por que respeito? Porque ele é muito grande, e quando você coloca ele na guia para passear com o cavalo, né? A gente fala, passear, vamos, você vai levar o cavalo. Ele está levando um cavalo que é 20 vezes o peso dele. Agora, você imagina, se eu posso levar uma coisa que é 20 vezes maior que eu posso qualquer coisa, né? Então, é isso, é respeito, admiração, cuidados, né? E aí eu falo, olha, precisa cuidar do seu cavalo. Agora nós vamos escovar ele, vamos limpar os pés dele. Você precisa de ver, vamos olhar os dentes dele. Tia, ele não está escovando os dedos, a gente vai ter que levar ele no dentista para cuidar do dente dele. Eu falo, legal, nós vamos levar. Então é isso, é respeito, amor e respeito. Os dois andam juntos. Então, as crianças que têm essa dificuldade de socialização maior, essa
eu esqueci a palavra agora, mas essa relação com o cavalo, ela ajuda também a melhorar as relações sociais dela? Ajuda o vínculo, né? Ele faz vínculo, aprende a fazer vínculos, né? Ele faz vínculos com o cavalo. Tanto eles fazem tanto vínculo que tem criança autista que você não pode mudar o cavalo. Você tem que manter o mesmo cavalo, sempre. Porque ele faz um vínculo com aquele cavalo que você não pode ficar trocando de cavalo. Às vezes a gente troca quando depois precisa trocar, também precisa trocar com o tempo. Mas primeiro você tem que deixar ele se adaptar até ele estar fortalecido, confiar naquele cavalo e passar essa confiança para um outro animal, que é o que ele vai fazer na vida. Ele vai confiar em um, mas vai passar confiança para o outro também. Ele vai reproduzir na vida dele esse comportamento. Você sabe, Vinícius, tem crianças, desculpa, que tem medo. Vai chegar, vai ter medo, vai ter o receio. Exatamente. Como é que funcionam as crianças que têm medo, né? Porque isso é muito comum. Também é uma figura imponente, é uma figura grande. E aí? Não tem dúvida, tudo. Às vezes assusta. Tem que ser gruda na gente, assim, ó, gruda na gente, né? Sem imposição, agradável. Então, às vezes demora. Eu falo para as famílias, né? Eu falo, olha, fiquem tranquilos. Eu tive, acho que na minha vida inteira, desde 89, eu tive uns 2 casos que não se adaptou, mas um porque a mãe tinha muito medo, e ela não conseguia superar, e ela passava e ela não conseguiu. Lembra que você falou do inconsciente coletivo? Quem fez essa teoria foi o Jung, um grande teórico. Então, ele fala isso, aquilo que você tem, você passa para o seu filho. E quando chega aqui, quando é comigo, eu peço para os pais preencher uma papelada lá, que eles acham que é uma papelada, mas é para eu conhecer. E aí eu começo a observar muitos pais. Eu gosto de chamar os pais lá para alimentar o cavalo junto, para ver qual é a reação dos pais, como o pai e o filho eles se relacionam ali. Sim. Porque hoje a gente tem muitos problemas, sim, né? Os pais trabalham demais, é muito compromisso, essa criança fica por conta de cuidadores, ou na terapia, escola, excesso de terapia, excesso de tela que a gente tem. Então, precisa ter, quando a Nancy falou equipe, e há também esse olhar global. Mas o medo tem, sim. Eu estou com um caso lá no projeto social, que é um outro local, né, que a gente atende, avaliou essa criança agora recente, então ela chega, ela foi já 3 vezes. Então ela vem, ela chegou primeiro, ficou ali, olhou e não quis ir para o cavalo. Tem criança que vai, bonitinho. Aí ela foi até o meio do salão, porque lá a sala de espera é um salão. Aí a equipe fica na boa, deu mão, foi. Ontem ela foi até a rampa. Quando ela chegou, e todo normal, natural, ela deu a mão e foi. Quando ela chegou na rampa, então nós vamos precisar trabalhar a mãe. A mãe ela não consegue ficar sentada. Ela vai junto. E aí ela foi quando ela olhou para trás, a mãe estava, ela voltou. Aí não conseguimos de novo. E a mãe já na hora pegou ela sem ela falar nada. Ela falou, vamos embora. Mas é uma mãezinha que ali no projeto é um projeto social, onde essas famílias são famílias de baixa renda, que a gente desenvolveu isso desde 2011 para levar esse tratamento. Então, assim, o atendimento público hoje, mas ele é bem precário, tá? Então, essas crianças estão sem terapia, essas mães também, enfim, assim, é uma realidade que existe, que a gente não pode fechar o rosto, pelo contrário, ela é gravíssima e está aí, né? O ano que vem vamos ver se a gente faz mais coisas lá para que a gente possa dar um suporte maior, que ali o suporte familiar ele é necessário para todos, mas ali muito mais, né? Enfim, mas tem medo sim, tá? Tem medo sim, e esse medo tem que ser respeitado sim,
Então, tenho tempo. Tem família, eu já tive casos que assim, mas ai, pega e põe a força. Não funciona, não funciona. É muito legal você falar essa questão da família, porque a gente tem discutido nos outros episódios também essa questão da importância do apoio psicológico para a família também, né? E eu acho que esse projeto que vocês estão fazendo de colocar os pais em cima do cavalo, para ele sentir também ali e tal, é uma coisa que vai ajudar também aos próprios pais entenderem como é o processo e a sentirem um pouquinho do que aquela criança está sentindo e unir um pouco a família também em torno daquilo, né? Daquela... Exatamente. Pelo contrário, né? A gente fica muito vulnerável o tempo inteiro obviamente, a gente tem que sair, acordar de manhã, né, Giane? Colocar armadura, né? Aí a gente passa o dia inteiro com aquela armadura e aí quando o seu filho está dormindo, aí sim, você pode tirar aquela armadura e começar a lamber as suas feridas ali, porque é muito duro, né? O dia inteiro, todos os casos, os relatos, né? Agora que a gente ouve nossas próprias experiências pessoais, é muito importante esse acolhimento da família, né? Especialmente se tratando de famílias de baixa renda, como você disse, que não tem essas terapias, ou quando começa uma terapia já está com 6, 7 anos de idade, né? E quer dizer, atrasa todo esse desenvolvimento, perde essa janela importantíssima, né? Dos 2 aos 4, né? É um social que é mais, isso já há muito tempo eu vi, eu até tive 2 alunas da UFSCar, na época fizeram uma pesquisa, fizeram um TCC, mas fizeram num geral, não só com o TEA. Mas, no nosso caso, são 2 realidades. Então, assim, aqui no chat a gente atende particular e convênios, né? Que também é um processo de rejeição, porque já começa que vocês precisam entrar com uma ação, né? Porque a ANS não reconhece. Então, isso já é uma rejeição, na minha visão, para a família, porque você tem o convênio, é uma terapia comprovada cientificamente, necessária, mas os convênios... E hoje eles querem gastar mais com os advogados deles do que dar o tratamento. Bom, falando da nossa, tá? No projeto social, eu sempre tive essa vontade, essa necessidade. Foi quando eu apresentei em 2009 para um amigo que tem uma associação, que a Flor, ela é lá, que foi lá que ela me conheceu, e falei para eles, olha, eu já tentei fazer com Rio Preto, é grande, então tem, na época, a prefeitura não faz, hoje tem a cavalaria aqui agora, mas também ainda está insuficiente. E eles abraçaram. Isso é uma outra história. O que acontece? Eu falei para eles, só que tem uma exigência. Eu quero fazer um estatuto. Eu quero pedir para vocês que sejam pacientes de Rio Preto, pensando que Rio Preto é grande. Nós temos uma região. Porque, senão, daqui a pouco a gente está atendendo, não que eles não tenham direitos, mas as prefeituras pequenas têm recursos, às vezes, melhores do que a prefeitura grande. Mas vamos lá. A nossa baixa renda é grande, a nossa demanda é grande, ela vai existir. E existe uma pesquisa de Vinícius, e ela está sendo renovada, eu posso depois pegar para vocês a informação, mas a gente vive, as famílias de baixa renda, a maioria, 97%, era 78%, agora está 97%, as mães vivem sozinhas. Na nossa realidade aqui, é melhor, a maioria ainda existe o tal casal. Vocês devem saber como que isso é difícil. Ter o filho... Já é difícil em 2. Pais atípicos, para o casal, né? Então, sustenta-se de uma forma... Eu acho que o financeiro, ele vem, ele dá uma ajudada. Agora, lá, naquela realidade, acabou. Aí, por muito tempo, culparam-se os homens. Aí eu via, até em colegas, tal. Não. A estrutura familiar, ou a estrutura social, ela vai te dar essa separação. Infelizmente, as mães vêm. E elas estão vindo agora, sozinhas, do Nordeste,
do Mato Grosso, tudo para cá, para o recurso terapêutico. A gente está recebendo isso, porque Rio Preto fica, né, aqui chegando, né? E 97% elas estão sós, estão criando esses filhos, sozinhas, com os seus recursos os BPCs, os auxílios, auxílio gás, auxílio escola, auxílio... E aí entra a frustração, porque ela não pode trabalhar, né? Tem que levar para terapia. Ela tem que levar para as terapias, ela não tem o apoio, né, do pai, que é importantíssimo. Ela não tem rede de apoio. O pai, ele abandona não porque ele não consegue lidar nesse meio social, educacional isso, né? A nossa estrutura. Ele não consegue lidar com esse filho, porque ele tem essa visão, ele fala, meu filho, eu tenho que pôr para que ele seja... Daqui a pouco ele começa a trabalhar, ele vai, tal. Então, esse pai não é culpado. Eu não julgo o pai, eu sei que, assim, nas estruturas sociais existem um pouco mais de dificuldade, mas elas estão mais sozinhas, tá? Então, a gente precisa olhar muito para isso. E aí entra a estrutura pública que deixa a desejar. Começa com 7, com 6. Isso, demora demais, né? Demora demais. Período de latência perdeu-se, aí tem que começar a abrir janelas. Exatamente. Gente, a gente está estourando o nosso tempo aqui, o papo foi ótimo. Eu nem vi o tempo passar. Quando eu olhei no relógio, eu falei, já estamos estourando. Acho que a gente pode até marcar um segundo episódio, porque tem muita coisa para falar ainda, mas eu vou deixar a Jeane terminar com uma última pergunta para vocês. Só vou falar uma coisa. O chat vai estar em Maceió o ano que vem, num congresso internacional de ecoterapia, feito pela Anti-Brasil. Nós vamos estar lá representando. E acho que levando o trabalho também. A gente está indo Que legal. Então, Jeane, você pode fazer... Tem mais alguma pergunta para elas, né, para a gente encerrar? Eu acho que o legal seria elas trazerem realmente agora para a gente levar de informação para as pessoas que estão assistindo a gente o porquê que as crianças, né, que estão fechando o diagnóstico, por que elas devem buscar, né, a equitação. Na verdade, como que é mesmo agora, né, que tem que falar? Intervenções assistidas com equino. Ecoterapia, pode falar. A gente até agora vai demorar, mas enfim. Por quê, né? Eu acho que é a hora de vocês realmente venderem o peixe da área de vocês. O que é o bacana, né, para os pacientes chegarem até você, né? O que a gente pode oferecer para eles de benefício, muito além do que todas as terapias tradicionais aí trazem para a gente. Eu assim, só falo tudo isso que nós falamos, né? Eu, desde 89, quando eu investi, eu sempre tive essa certeza de que o benefício é sensacional, é muito grande. Então, tudo isso que nós ficamos esse tempo todo, depois a Flor fala um pouco, mas eu acho que a indicação é para todas as crianças com TEA, tá? Eu fiz um processo lá na Bélgica com a Good Living, que ela já faleceu, onde ela coloca o cavalo nas escolas e as crianças com TEA, antes de... E se elas se desajustam em aula, elas vão para o cavalo. Aí elas voltam melhores, assim. Então, é uma coisa irreal agora, surreal para nós, mas eu vivi isso em 98, 97. Toda escola tinha um cavalo, dentro da escola, lá no jardim da escola, igual toda escola tem que ter um jardinzinho, tal, tinha um cavalo, né? Bom, então, eu acho que toda criança deveria, sim, ter essa terapia, direito a ter, a gente trabalha aí, eu luto com isso, agora tem os convênios que estão nesse processo, mas o projeto social para isso, lá é totalmente gratuito, e a Flor pode falar aí uma coisa mais específica, mas eu acho que todo ser humano, não falam assim, todo mundo tem que aprender a nadar? Por sobrevivência, eu acho que todo mundo tinha que ter uma experiência com cavalo para sobreviver. Eu acho que é mais que isso, né?
essas crianças, elas ficam o tempo inteiro em salas fechadas, fazendo terapia. Aqui você tem um ambiente aberto, você tem o sol, você tem o vento, você tem os passarinhos, você tem a terra, você tem alimentação. Então, é um mundo muito mais rico sensorialmente. Você ganha vários estímulos em uma única terapia, né? Aproveitando todo esse ambiente aberto. Ai, gente, muito legal, viu? Vinícius e Gi, as pessoas, assim, a gente sempre trabalhou com a ecoterapia, intervenção assistida, aí uma vez por semana. E a gente também está vendo e acreditando, e também, graças a Deus, aqui, eu estou tendo médicos, assim, pessoas que são bem antenadas, vendo, assim, que pedindo mais. Então, aquela história da 1 hora, realmente não fazemos 1 hora, e sim 2 vezes na semana. E a gente está também dividindo muito aqui. Olha, tal criança precisa ainda do refinamento motor, que a gente usa esse termo, mas também tem que ir para a flor para fazer a parte do comportamental. Então, a gente está trabalhando 2 vezes por semana. Aí eu tive uma reunião com uma médica daqui de Rio Preto, ela indica muito, tal, várias, né? E ela começou com 1 hora, eu entrei em contato, falei, não, mas vem aqui, pelo amor de Deus, você vem aqui me explicar tudo isso. Eu falei, olha, são 2 sessões, né? Nós não vamos trabalhar em horas, mas em dias. Por quê? Para a gente encerrar. É comprovado que toda a experiência que você tem com o cavalo, lembra dos 2.800 até 4.000, 5.000 estímulos, nós temos em torno de 72, 74 horas de memória e processamento corporal, neurológico dessa experiência. Trabalhando no teu corpo, mesmo fazendo outras coisas. Nada mais, nenhuma bola, nenhum outro estímulo, pular nas bolinhas, é tudo funcional, é tudo fundamental, mas como o cavalo permanece em torno de 72 horas nesse indivíduo. Por isso que nós queremos colocar vocês no cavalo, os pais, mas que nós vamos ter que fazer várias vezes, porque vai ter um primeiro momento, ansiedade, medo, igual aos teus filhos, seus filhos. E aí depois repetir, para quê? Para que você depois, a hora que você foi lá dormir, que você falou, a hora que você tira a tua armadura, que você vai ficar lá, tal, você vai deitar, o seu cérebro, ele é livre nessa hora, né? Então, você pode ver que você tem experiências que você teve no dia que você não lembra, você vai ver que vai ter essa experiência. Ela passa, e ela passa nos nossos meninos, nas nossas meninas, nos filhos, né? Então, é isso aí. Com certeza. Gente, queria agradecer demais a participação de vocês, eu achei ótimo. Não conhecia, eu não fazia ideia, né, de tudo isso. A Jeane talvez fizesse um pouco mais de ideia de todo esse processo, né? O Tutu faz, então acho que facilita um pouco para ela. O Léo nunca fez, a gente já procurou, eu moro em Jaú, não sei se lá... Jaú, Não tem? Então, tem que procurar, eu acho que tem, mas tem que ver a questão do convênio em si. Agora o convênio acabou também de negar a musicoterapia, né? A partir de 31 de dezembro eles não vão mais fazer a musicoterapia, não faz mais parte. Daí a gente tem que entrar na justiça, enfim, todo esse processo que vocês já conhecem, né? Mas eu achei ótimo, acho que nossos espectadores e ouvintes aí vão adorar aí esse episódio. Agradecer muito vocês, a Jeane também. Jeane, alguma consideração final aí? Eu quero só pedir desculpas, viu, gente, do Fuá, que foi agora com o Tutu aqui junto. É a realidade das crianças em casa, em férias com a gente, né? E até comentar, ele tá um pouco desorganizado, porque enquanto a gente estava aqui na gravação, começou a tocar o interfone, chegou a fisioterapeuta que atende a minha cachorra. E ela não tem muito horário certo para vir, né? E hoje ela veio num horário que estou só eu em casa com o Tutu. E ele escutava o interfone tocando e vinha até a mim desesperado. Mãe, vamos, vem tentando me puxar para ir até lá para abrir, entender o que estava acontecendo, né? Atendeu o interfone
E aí depois elas pegaram e começaram a tocar campainha. Aí que ele entrou mais em desespero. Aí, mãe, o que você tá fazendo aí para abrir a porta? Então, é só para explicar até um pouquinho o que a gente realmente vive, né, na nossa realidade com as crianças, especialmente em férias com eles em casa. Com ou sem a armadura. Eu quero dar um convite aqui, viu, Vinícius? Quando nós formos fazer nossa vivência, Jaú é perto, daqui de São José, do Rio Preto. Aí eu vou convidá-los para vocês virem. Legal, aí, vou adorar. Tá bom? Vou adorar. Eu estou devendo uma visita para a Jeane já, estou devendo, já aproveito, já almoço com ela e a gente faz isso. Vou adorar, assim, muito obrigado pelo convite. Acho que minha esposa também vai adorar, porque ela vai dar risada porque eu vou cair do cavalo de novo. Eu não caí, eu quase caí, mas muito legal. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Com certeza vamos marcar mais uma aí para a segunda temporada, eu acho que vale muito a pena. E agradecer também a todos os nossos ouvintes, todos os nossos espectadores, a todo mundo que tem compartilhado aí. Agradecer também ao Vitor, que é Vitor Rocha, que é nosso editor aí, que também tem feito um trabalho ótimo aí na edição. E mais uma vez aí, obrigado para vocês aí, um ótimo final de ano para todos. Amém, para todos nós. Vocês também. Tutu, tchau, Tutu. Tchau, Tutu. Até sábado. Tchau, Tutu. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigada, viu?